deixa pra depois. A rádio oficial da cidade, Mongaguá FM. Alô, boa noite, ouvintes da Rádio Mongaguá FM. Boa noite aos internautas que acompanham a gente pelo Facebook. Hoje, 11 de dezembro, está estreando o programa Educação em Debate. O programa Educação em Debate, ele tem o objetivo de trazer a educação para a população em geral. A gente vai ter sempre um convidado especial e a gente vai discutir, né, colocar em pauta a educação do modo mais simples, né, para a população poder acompanhar a gente. Eu sou o professor Paulo Tavares e hoje a gente tem como convidada a professora Conceição Bruno. Boa noite, Conceição. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, tanto na rádio como os internautas, né? E espero que esse momento seja de grande valia para todos que estão ouvindo, e até mesmo para a gente engrandecer um pouco mais, né? É isso aí. Muito obrigado, Conceição, pela participação. Fiz o convite, né? Assim como vou convidar diversos outros profissionais, professores da educação, e a gente, ao longo dos programas, a gente vai discutir bastante aí sobre a educação de Mongaguá, a educação do Estado, educação do governo federal. Sim. E tudo que permeia aí a educação. Para quem não me conhece, eu vou apresentar aí um breve currículo, né, tanto meu quanto da professora Conceição, e vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha história. Eu sou professor da Rede Municipal de Educação, professor de Educação Infantil, professor de Ensino Fundamental de 1º a 5º ano, e sou formado em Pedagogia. Estou concluindo agora a licenciatura em Artes, em dezembro, e também estou iniciando aí uma licenciatura em História. Pós-graduação, tenho uma pós-graduação em Gestão Escolar e pós-graduação em Arte da Educação. E estou fazendo também uma pós-graduação em Supervisão Escolar, né? A gente está na conclusão aí, e uma pós-graduação em Gestão da Educação Pública, que a gente está aí com uma breve pausa, mas em fase de conclusão daqui um pouquinho. Fui militar da Força Aérea Brasileira, trabalhei como agente da dengue na Prefeitura de Itanhaém e agente administrativo na Prefeitura de Praia Grande. Desde 2011, né, faço parte da educação aqui do município e a gente vem realizando esse trabalho aí em prol das nossas crianças, em prol da nossa população, da nossa comunidade. Professora Conceição. Professora Conceição, vou falar um breve currículo dela também. É professora da Rede Municipal de Educação, na disciplina de Matemática, professora da MF José Cesário, bacharel e licenciada em Psicologia Clínica, com formação em Matemática e Artes Visuais. Trabalhou em vários setores da área de Psicologia, foi professora de Psicologia e coordenadora da Faculdade SEDES Sapiens e professora e coordenadora na Rede Estadual de São Paulo. Realizou pós-graduações em várias modalidades de educação e psicologia, destacando-se Direito Educacional, Gestão Pública e pós-graduação em Pobreza e Desigualdade Social. Esse é um breve currículo nosso, né? No decorrer do programa aí a gente vai comentando mais. Quem quiser dar sugestões, quem quiser fazer perguntas, questionamentos, pode fazer,
né? Na medida do possível a gente vai respondendo, o que não der para responder hoje, a gente responde aí em outro momento. Professora Conceição, diga como é que está a educação atualmente para a gente aí, faz um apanhado da educação municipal, o que você está vendo, como é que você acha que ela está andando? Então, né, andando. É interessante você fazer essa pergunta, porque, como a gente pode dizer, a gente anda de qualquer jeito, porque a educação, as pernas dela são professores, né? E, de qualquer maneira, os professores fazem, de algum jeito, a educação andar. Mas creio que poderia ser muito melhor. Creio eu também que, veja bem, se a gente for pensar num passado, um presente e no futuro, né, nós vamos perceber que a Mongaguá está ainda muito distante, apesar que fizeram uma capacitação aí há poucos tempos, você sabe muito bem, tentaram fazer uma capacitação BNCC aí para ajustar os professores na nova linguagem que o MEC está estabelecendo como obrigatório, né, que é o BNCC, mas eu tenho esse questionamento por causa do mestrado em matemática que a gente está fazendo. Eu tive que parar por questões de saúde, né? Eu estava fazendo pela Unifesp, mestrado em matemática, e lá a gente já estava discutindo a BNCC. E ele é um bebê que está entrando no Brasil, mas ele já está vindo já quase que morto, né? Que na Europa já as coisas estão sendo bloqueadas, né? Por falta de muitos caminhos, mas voltando à questão de Mongaguá, eu creio que está precisando de uma revisão muito grande em todos os setores. Dignidade, professor, trabalho, material, assim, se olhar para um parâmetro, está faltando muita coisa. E eu tenho esperança, é a esperança que não me deixa desistir ainda da educação, entendeu? Por isso que a gente tem essa camiseta, né? Luto pela educação, de lutar mesmo para fazer o melhor, né? É interessante você falar da camiseta, porque ficou caracterizado, acho que para a maior parte da população, de quem nos viu, que era o luto, né, do sentimento de tristeza. Né, exatamente. Algo ruim. E o nosso pensamento era o contrário, né? Nosso pensamento era de luto, nós estamos lutando, nós estamos com força, com garra, nós estamos lutando pela educação, diariamente. Nós estamos lá na sala de aula lutando pela educação. Às vezes nos veem como anarquistas, como muitos me veem como anarquista, uma pessoa anti-educação, anti qualquer coisa que eu já ouvi muito, até esses dias mesmo, depois do desfile, né? Mas, na verdade, quem vê a gente trabalhando, porque aí que tá, é fácil ficar falando, porque a gente está lutando para uma qualidade melhor, porque a gente que eu falo, somos nós, professores, queremos ver nossos alunos com real qualidade de aprendizagem. Olha, é nítido e notório, nós temos documentação já pedindo, já desde sobre reforço, entendeu? Porque nossas crianças, como que eu vou dizer, elas têm aula com a gente faz recuperação do máximo que a gente pode, paralela, contínua, tudo mais, mas a gente precisa de um reforço contraturno, porque as nossas crianças, elas têm as suas dificuldades e elas não conseguem recuperar tudo que ela tem dentro da sala de aula. Então, ela precisa de um segundo momento, contraturno, para ter esse segundo momento e essa chance, essa possibilidade de se recuperar dentro de um contexto de conteúdo. E nós temos documentação, não são nos dado essa possibilidade de ter isso na escola. Os pais, eles reclamam também, mas eles têm os seus compromissos com a família, então eles acreditam que a gente está fazendo milagre dentro da escola, mas a gente não consegue. A gente precisa de um trabalho social dentro da escola também, frente à família, frente às crianças, porque exigem tanto da gente, professor,
Mas nós temos um compromisso. Veja bem, na matéria de matemática, vou pegar um exemplo, matemática. Se minha criança tem dificuldade em tabuada lá no 6º ano, ela vem com a dificuldade, eu vou ter que trabalhar todo o conteúdo do anterior até chegar no conteúdo do 6º ano. E assim sucessivamente. Isso é uma cadência. Agora, se nós não tivermos esses apoios, né? Reforço contraturno, acompanhamento social, psicopedagógico direto com essas crianças, nós estamos nadando em nada. Você entendeu, Paulo? Eu entendo que a educação ela tem que estar forte, fortalecida, com o respaldo, porque professor não é assistente social. O professor tem que sentir... Por que eu sou formada em psicologia e eu vejo minha criança ali, meu adolescente ali, com necessidades dos mais variados tipos. Mas existe toda uma cobrança acadêmica também que tem que ser atendida. Então, fica difícil um professor com 6 aulas semanais ter um compromisso de currículo, de criação, e você conhece muito bem minhas aulas, elas são em base de projetos, eu tenho como provar isso, todas as minhas aulas são em base de projetos, isso custa dinheiro, não tem esse respaldo financeiro, entendeu? Eu não quero dinheiro, eu quero recurso. BNCC, ela quer recurso. Se eu vou ensinar qualquer conteúdo matemático, sem ser só continha, eu preciso de material. Eu me lembro que eu fiz uma lista enorme quando o Sérgio foi, como fala? Diretor de educação. Diretor de educação um período, e eu briguei, foi o único que eu consegui brigar, estou sendo sincero, e não estou fazendo campanha, não estou fazendo nada, eu estou falando de realidade, Paulo, entendeu? Foi o único que pegou a lista minha, entendeu? Eu falei assim, eu preciso desse material para ensinar, eu pedi paquímetro para ensinar medida, porque as crianças, elas precisam ter noção de milímetro, para elas entenderem as coisas, mas no concreto, mas ela precisa do quê? De algo que ela veja o concreto daquilo lá. Ele foi o único que pegou a lista, ele passou para a mão da Patrícia, que na época era a coordenadora diária, e ali fizeram umas cotações, mas ali morreu. Como também eu solicitei computadores, graças a Deus, estou sendo sincera, ele me atendeu, né? Aí depois até teve toda aquela confusão toda que você sabe que houve, né? Que não Sim. quero mencionar. Desculpa se eu Não, me alonguei. é interessante você pontuar no início aí a questão do anarquista, né? Porque quando eu pensei numa professora para convidar nesse primeiro momento, eu falei assim, cuidar da professora Conceição é uma professora polêmica, né? Porque ela diz o que ela pensa, né? Exato. Por muitas vezes arranja confusão por isso, mas ela diz o que ela pensa, o que ela sente. Mas não pensar, como que eu vou dizer, como que eu posso dizer, de uma forma pejorativa, que não é por à toa, um pensamento Sim. à toa. Ele está pautado em alguma coisa. Sabe, e o Sérgio, nesse sentido, ele conseguiu ver, porque ele não gostava de mim, ele falou para mim, entendeu? Mas ele começou a entender que a minha briga é pela educação, a minha luta é pela educação e pela sociedade, que aqui em Mongaguá precisa de um trabalho de educação muito forte, Paulo. É verdade. A nossa cidade está precisando de alguém que esteja amarrado com a assistente social, que esteja amarrado com a cultura. Sabe, a educação tem que estar de mãos dadas, porque a nossa sociedade, Mongaguá, ela requer uma base melhor cultural. E o cultural não é só circo, pão e circo. Me desculpa se eu estou ofendendo, não é objetivo. Mas nossa sociedade está precisando de uma cultura onde pegue as criancinhas, vai ter uma exposição de quadro. Então, Paulo, você é B1, vai levar as crianças lá no teatro e fazer um estudo dos quadros que estão expostos lá. Entendeu?
como na França se faz isso. Você vê a coisa mais linda, as criancinhas pequenininhas, um segurando em outro, e no Louvre, e professor, tudo sentado ali e estudando Mona Lisa. Estudando. Agora, você fala Mona Lisa para uma aluna que eu falei, para uma aluna de 7 anos, nossa, você parece a Mona Lisa. Ela achou que eu estava tirando sarro da cara dela. E aí, prova para você o quê, Paulo? Tá faltando isso, não tá? Para dizer a verdade, a educação, ela tá totalmente navegando, né? Assim, navegando sozinha. Não tem como que eu vou falar? Agregação ali, ela não agrega com a saúde, não agrega com o social, não agrega com a cultura, com o turismo, com nada, né? Parece que o pessoal não se conversa. Então, a gente, né, e precisa muito do social e da saúde ali nas escolas, a gente vai falar para a mãezinha, né? Vai procurar um posto de saúde. De repente, a gente podia fazer já um encaminhamento, né? Você tem um projeto, quando você foi meu diretor, eu aprendi muita coisa no município, estando no José Cesário, Paulo, isso eu confesso a você. O quanto que a cidade, ela pode ser mais, e com muito menos. Se ela trabalhar, a educação trabalhar direito, nesse sentido, de construir uma comunidade, por exemplo, o meu sonho, você sabe que meu sonho era fazer o quê naquele estacionamento lá? Era uma feira de artesanato dos pais do José Cesário, não é isso? Sim. Foi ou não foi? Foi, assim, é verdade. Fica bonito aqui, os pais, tem bastante pai que vende mandioca, que isso, aquilo que faz, que vende bolo no copo e não sei o quê, que para viver, nós poderíamos fazer esse espacinho da comunidade José Cesário, né? Esse sonho, ele é um sonho só, Paulo. E tem muita gente, olha, esse ano, por exemplo, que a gente fez a horta lá, né? E a recuperação de pneus, fizemos puffs, e tem um projeto maior que a gente vai fazer pula-pula de pneus, fazer gangorra com pneus. E pais podem abrir essa técnica para ganhar dinheiro. Então, a escola, ela tem um espaço de aprendizagem, porque eu ensino o quê? Corda, diâmetro, você entendeu? Área de circunferência, tudo nessa área de pneus. Você entendeu? Entendi. É um exemplo, tá? Dá trabalho? Dá. Mas os respaldos que nós temos tornam, assim, mortos. Só não é morto porque você sabe, né? Porque eu não paro, eu dou de mim, dou dinheiro meu, eu faço o que tem que fazer para o meu projeto andar. Eu sei que a educação de Mongaguá, ela caminha devido aos professores, né? Sim, é isso que eu falei no princípio. Os professores, independente de qualquer coisa, os professores eles estão fazendo a educação caminhar. Eu sei de muitas escolas aí que os professores reclamam que às vezes não tem nem folha de sulfite, né? Para a gente imprimir uma atividade, imprimir uma prova. Então, eu não sei se alguém vai me matar, mas eu vou falar. Eu mesma comprei 1.500 folhas para levar para minha escola para eu imprimir coisas do projeto Gincaneco. Eu sei que tem gente que vai me matar depois dessa. Mas não é mentira. Está lá ainda, entendeu? E eu tenho a nota fiscal para provar. Por quê? Eu precisava fazer o Gincaneco rodar. Meus alunos tinham pasta, Paulo. Eles tinham controle. Tudo bem que a gente ganhou em 5º lugar. Entendeu? Porque faltou isso, aquilo, aquilo outro. Não importa o que faltou. Faltou sabe o quê? Sei lá. Mas houve. A ONG Bento falou, a escola que estava mais organizada, porque cada sala tinha a sua parte de organização. Eu tinha uma mãe, que ela entrava às 6h45 com os alunos da manhã, e até às 6 da tarde trabalhando com as minhas crianças sobre esse Gincaneco. Eu consegui, então, ter uma mãe, a mãe Vivian, né, de um dos nossos alunos, para implementar o projeto. Mas para isso precisava de impresso, aquilo outro. Eu não podia despencar material da escola, porque eu sabia que já tinha problemas. Então, não, tá aqui, ó.
entendeu? Mas isso sou eu, uma velha professora já com recursos financeiros pessoais, já outros, que posso fazer isso. Então, ando mais forte. Agora, eu tenho colegas, Paulo, eles dão aula de manhã, tarde e à noite para alimentar a família. Sim. E aí fica difícil eles apoiar. Veja você. Verdade. Você é um professor, também sabe exatamente o que eu estou falando. É outra coisa, nós não tivemos aumento esse ano. Não tivemos 1 centavo de aumento. Sim. Entendeu? Agora, as coisas estão aumentando. Uma caneta que eu uso para fazer meu diário, quando começou o ano, eu pagava R$9. Está terminando o ano, eu pago R$14. Troquei a caneta? Não, eu compro ainda. Mas e o meu salário? E o salário dos meus colegas? Tudo tem aumentado, menos o salário, né? E nisso aí, a gente, como você estava falando, você comprou lá 1.500 folhas de sulfite, a folha de sulfite, né, tá bastante onerosa. Isso mesmo. Que já foi, a gente vê aí o valor. 22,40 mais ou menos, né? Então, assim, pra gente, né, ainda mais para vocês que são professores PEB 3, que tem muitos alunos. Muitos alunos. Né? No meu caso, eu tenho 400 alunos. Então, no meu caso, eu tenho 30 alunos de manhã, 25 alunos à tarde. Eu ainda, né, apesar de tudo, o PEB 1 e PEB 2 ainda é um pouquinho menos oneroso. Agora, no caso de vocês, que tem 400, 500, 600, Exatamente. 700 alunos, né, vocês tem professores que trabalham de manhã, tarde à noite, eles chegam a 700 alunos. Entendeu? Eu cheguei e bati na casa dos 400. Você entendeu? Agora, o que eu lhe pergunto, e você volta à pergunta que você fez, como anda a educação de Mongaguá? Ela anda com as pernas dos professores. Essa é a minha resposta. É dos professores, só. Você entendeu? E eu sei que isso, as pessoas que podem estar ouvindo, vendo, está falando mal de mim. Não estou falando mal de ninguém. Eu não estou falando, e olha, tem pessoas que tomam café comigo todo dia de manhã, onde eu tomo café, e que sabe como eu penso, e sabe que eu não estou errada. Agora, sabe, ficar amarrado em perseguições, como aconteceu esses últimos momentos, né? Eu não quero comentar mais sobre a questão, me magoou muito, porque... É assim, eu entendo assim, se eu não sou boa profissional, me capacite para eu ser. Se assim mesmo me capacitou e eu não sou, me manda embora. Me manda embora, que eu estou ocupando o espaço do Estado, do sistema, que tem que produzir. O sistema, o Estado, não importa se é município, Estado ou federal, ele é uma máquina e é movido a pessoas. E pessoas que têm que ter... competência, ser eficiente e eficaz. Não adianta só ser eficiente. Não adianta ser só eficaz. Tem que ser eficiente e eficaz. ISO 9001, 2, 10.000, 30.000. Tá? Se quiser, estude sobre isso. Porque aí vai ver que a máquina, ela se torna eficiente e eficaz de maneira que ela atinge as metas, a filosofia proposta, entendeu? Esqueça-se de política. A política é educacional, que aí a gente vai voltar numa outra questão. O que a gente quer da educação de Mongaguá? Eu quero profissionais, trabalhando com profissionais, entendeu? Se eu não estou sendo profissional, você sabe qual é a minha briga. Vem discutir matemática comigo? Vamos discutir matemática comigo, entendeu? Mas tem que discutir fundamentado. Achismo não funciona para mim, porque eu sou acadêmica. Eu sou numa ideia científica, com metodologia científica. Agora, achar que a criança está daquele jeito porque acha que é aquele jeito, vamos investigar. Agora, onde que está havendo investigações reais e por quê? Paulo, é isso que eu posso te dizer. Eu vou aproveitar o ensejo aí, deixar bem claro, né? Porque pessoas vieram falar comigo, mas você vai fazer um programa só para meter o pau? Não. Você vai fazer um programa por política? Não. O programa, ele vai ser... E eu não estou aqui para isso. Eu vou chamar os convidados e a gente vai conversar com base técnica. Se tiver que pontuar
algo errado, a gente vai pontuar. A gente também não vai ficar melindrado de falar assim, não vou falar porque alguém vai achar ruim. Tá errado, a gente vai falar. O convidado que estiver aqui vai falar, eu vou falar. Mas também a gente não vai utilizar o programa como programa de ataque à administração, como um programa só para meter o pau, como isso não é produtivo, falaram. Né? Não adianta. A gente vai trabalhar, de repente, no apontamento do que está errado e na sugestão do que a gente pode fazer para dar certo. E até o que está dando certo também tem que ser falado, Sim, Paulo. Aponta que está dando certo. Não tem muita coisa. Pois é, eu gostaria de ver esses positivos, estou sendo sincera. Porque esses dias atrás mesmo, essa semana depois, né, do dia, umas horas depois do desfile, ser taxada como antiética, porque eu estava usando essa camiseta e que eu não estava ensinando as crianças devidamente cidadania, isso me magoou muito, Paulo. Porque, na verdade, no meu ponto de vista, eu aprendi uma coisa. Nós temos o direito e o dever de mostrar o lado do céu e do inferno, para todo mundo ver o que é o céu e o que é o inferno. E aí sim a gente crescer sabendo o que a gente quer da vida. E isso é cidadania. Eu penso assim. Então, a diversidade ideológica, a forma de se pensar, e sem ser agressivo, sem ser opressor, sem ser perseguitivo, sem ser... Eu acho que é fantástico. Você entendeu? Quantas vezes eu cheguei na sala de aula e falei assim, gente, eu errei aqui. Isso está errado. Me desculpem. Você entendeu? Isso sim é ser cidadão. Isso é ensinar a cidadania. Agora, veja bem, a gente tem a obrigação de estabelecer uma relação verdadeira. Eu estou descontente, sim, por vários pontos, e não estou aqui nem para dizer os pontos, né? Mas, quando que uma administração abriu e falou assim, vamos chamar os professores e vamos conversar com eles. Não que não concorde. Eu acho bacana. Paulo, as melhores administrações hoje são participativas. E a participatividade leva à evolução. Nenhuma administração não participa. Pode ver, Ricardo Semler. Ele saiu de uma empresa com 10 empregados do pai dele e hoje tem mais 2.500 empregados. Sabe? A Roche e tantos outros que saíram de uma administração fechada, medrosa, medo de abrir as portas para quem faz café, para quem limpa o chão, para quem é engenheiro, e aí todo mundo, uma mesa redonda, se falar. Eu não vejo isso acontecer, e poderia acontecer isso numa educação de Mongaguá, que é uma cidade pequena, sabe? Vamos fazer uma mesa redonda, o que está acontecendo, o que está se falando tanto? Na onde que está o erro? Mostre, e eu vou mostrar na onde que está o erro. Cadê a gestão democrática, né? Que tanto se fala hoje em dia. Vamos fazer uma gestão democrática. Nós temos uma educação do MEC vem. A escola é democraticamente, né? Não é? Ela tem as suas decisões democráticas. Gente, como as coisas são opressoras dentro do sistema. Agora, por quê? Qual é o medo? Quem vai roubar o quê de quem? Alguém rouba a coroa do rei? Não. O rei já tem a coroa dentro de si. Entendeu? O rei, o verdadeiro rei, ele tem a coroa dentro de si. Ele não perde, ele só ganha. E é interessante você falar isso, que eu vejo pessoas que não querem ensinar as outras com medo de que a outra aprenda e tome o seu lugar. Isso. Incrivelmente, eu vi isso aqui e com certeza acontece até hoje, mas a pessoa não quer ensinar, não. Ela é detentora do conhecimento, ela é que sabe fazer, daqui que eu faço e só eu faço, e tem que falar com quem sobre isso? Tem que falar com a pessoa X, mas não só com a pessoa X. E isso não é participatividade, isso daí é fechar as portas para involução, não é evolução.
Quando que você ensina seu filho? Fechando as portas, vem cá, filho. É assim que se faz. Vamos lá comigo. Cara, eu lembro quando eu queria entender o que é propulsão de um motor. Meu pai é engenheiro. Aliás. Ele desmontou o motor todinho da Kombi e falou assim, vem cá, você quer aprender? Vem cá. Ele tirou o motor da Kombi, que a minha família é italiana, grande, então era só carro. E desmontou e mostrou o que era combustão e tudo mais. Hoje eu sei como funciona o motor. Você entendeu? Então, educação, eu aprendi isso com meu pai. Educação não é com portas fechadas. É com diálogo, falando assim, você está errada, você está certa, está acontecendo isso. Isso é verdadeira educação. Isso é evolução, Paulo. Isso é fazer uma sociedade, um Mongaguá melhor. Sabe? É abrir os leques do sistema político, administrativos, entendeu? E vamos fazer dessa cidade realmente um caminho único, bem comum, e não bem pessoal, que é outra coisa que me entristece. As pessoas brigam pelo seu bem pessoal e não pelo bem comum. Eu não entendo em ganhar sem o meu colega ganhar. Muitas vezes me dói num sentido, como que eu posso dizer? Um colega não poder comprar o que eu compro com o meu salário. E com o salário dele, ele não tem o mesmo poder. Entendeu? Porque ele não tem os mesmos caminhos que eu tenho. Eu tenho 3 impressoras em casa. Uma Epson, uma Photoshop, alguma coisa lá, HP, e tem uma outra menorzinha, também, aquela de rolar. Queria levar para a escola. Mas como que eu vou pôr lá, sendo que... E aí a tinta? Só eu que vou pôr, meus colegas não têm condições de pôr. A escola que vai pôr, ela não tem condições nem de ter tinta para ela, às vezes. É verdade. Mas não seria legal a sala dos professores ter uma impressora, rodar o material dele, não é? E aí a gente pergunta, né? A gente sempre fala, a educação é a prima rica, né? É a prima rica, é onde, não sei, onde circula a maior parte do dinheiro. Eu sei. O governo municipal ele é obrigado a gastar 25% do orçamento. O Fundeb ele vem repassado, né? Tá em vias mas ele vem repassado, né? A cada 10 dias aí vem particionado e vem repassado ao governo municipal. Só que a gente não vê, né, esse dinheiro chegar na escola. Outra coisa que fala-se de transparência. Você lembra que nós estávamos fazendo junto gestão pública na educação, certo? Pela gestão da educação pública pela Universidade Federal de São Paulo. Nós dois estávamos fazendo juntos e alguns trabalhos a gente fizemos juntos. E nós tivemos várias dificuldades de abrir, porque pediam para a gente sempre pegar como referência, né, para nossos trabalhos acadêmicos, a cidade que a gente vivia. Sim. E aí, transparência de Fundeb, transparência... Não achava nada, porque a transparência é você abrir lá na internet. Sim. E tá lá, não é isso? E a gente achava alguma coisa? Achava? Nada. A questão de transparência no município aqui é complicado. Então, agora, por que não ser transparente? Eu só não mostro o meu corpo, porque... Então, eu tenho que usar bastante roupa para esconder, porque eu quero esconder meu corpo, porque não é nada bonito. Entendeu? Agora, quem tem um corpo bonito, quer mais mostrar, então põe menos roupa. Por que esconder, né? Então, e por quem, entendeu? A gente tinha bastante dificuldade em fazer as atividades, porque tinha que pegar os dados do município, né, em que exatamente, a gente trabalhava. Os IDEBs, assim, eram... eu não me lembro bem o trabalho que nós tínhamos que fazer, que os dados, falam assim, peraí, esse dado não está batendo. A gente não tinha acesso aos dados, né? De repente, as prefeituras aí, a gente entrava... Aí a gente tinha que pegar sempre outra cidade vizinha, Sim. E a gente pegava a cidade vizinha, ou Praia Grande, ou Itanhaém, para finalizar nossos trabalhos. Sim. Então, isso nos dá o quê? Essa é uma experiência nossa, Paulo.
entendeu? E coisa que tem que ser mudada, ou agora, ou no próximo futuro. Porque transparência, a comunidade, ela tem que saber como que está andando a cidade. E verdade, e na verdade. Porque eu acho que isso que é administrar uma cidade, a população, não é nem a máquina, sabe? É as pessoas estarem nas praças e ter condições de saber, falei, não, a cidade está com falta de dinheiro, então vamos ajudar. Vamos trabalhar para que gaste-se menos com limpeza pública. Então, nós, cidadãos, podemos armar situações para ter menos custo. Podemos ou não podemos? Sim, com certeza. Então, mas a transparência tem que ser verdadeira, de fato, sabe? E não ser, assim, deixar a gente no medo. Muita gente é medrosa na educação. Nossa, gente, olha, muita gente. Eu te pergunto, seria todo mundo que viria aqui falar com você do jeito que estou falando? Tem gente me chamando de louco. Mas vai fazer o programa? Não, mas você vai lá na manifestação, aí você tá... Não, você... Não. Entendeu? Não é que eu não tenho medo, eu até tenho. Eu tenho uma irmã que ela fala assim, olha o que você vai armar para a cabeça. Mas eu vou ser honesta, quem vier para cima de Moá, a primeira coisa eu vou perguntar o que é que estava de errado, porque eu não estou em nenhum momento falando mal, nós temos que discutir isso abertamente, Paulo. Nós temos que abrir os caminhos dessa cidade para que a gente consiga fazer dessa cidade ela livre, para ela crescer. É uma cidade tão pequena e pode ser tão bonita. Eu sou de São Paulo, né? Mas meu pai sempre teve casa aqui, que eu passava minhas férias aqui desde criança, aqui em Itanhaém. No tanto que eu tenho casa lá em Itanhaém também. Bom, mas veja bem, mas eu só passava férias, não vivia. Aí, quando eu casei e tive minha filha, eu achei melhor criar minha filha no interior. Meu pai tinha uma fazenda de café, né? E eu achei melhor ir para lá. Meu pai se aposentou da Anderson Cleito e foi para lá. Só para eu te contar uma historinha bem rápida, para você ver a experiência de uma cidade pequena também, e que cresceu, e de uma forma simples. Então, essa cidade, ela assim, a base dela era coronéis. E aí, a cidade começou a cansar desses coronéis, estou sendo sincera. Era coronéis mesmo, no tanto que era sério. Lá os coronéis eram de verdade, né? Lá era de verdade mesmo. E meu pai até poderia ser visto como um, estou sendo sincera. Só que a comunidade começou a querer abrir os olhos. E esses coronéis começaram a ver que há necessidade. Paulo, a cidade é linda, entendeu? Ela é altamente segura, tá? Perto de Paulínia, não vou dar o nome da cidade, mas é perto de Paulínia, onde cidade também altamente desenvolvida pelo poder econômico que lá tem. Agora, o que depende disso é do sistema querer ser, dinâmico com a cidade. Aqui temos quantos? 50, 60 mil habitantes, 70, 80 mil? Em torno de 50 mil habitantes. Né? Porque o resto é volátil, né? Não é isso? Sim. Fácil de se comunicar, Paulo. 13 quilômetros, né? De ponta a ponta, de extensão. Sim, entendeu? 13 vereadores, não é isso? Isso. Todo um sistema de máquina altamente integrado ao sistema maior, que é Estado e governo federal, podendo as pastas rodar bastante, se não ficasse assim, é meu esse pedaço. Cara, se eu contar as histórias... Agora, eu acho que tem uma diferença que deve ter nessa cidade aí, a população de um desenvolvimento educacional e cultural maior, né? Sim. Que é o que a gente não vê aqui. Isso. Aqui, um tempo atrás, eu estava conversando com alguns professores e observei para eles. Vocês viram como acabaram as EJAs no município? Antigamente tinha EJA em diversas escolas. Eu fui professora de um EJA do Regina Maria. Era fantástico o trabalho que era feito lá pelos professores noturnos. As crianças, entre aspas, né? Os alunos, adultos e tudo mais, eles se sentiram sempre assim, bem respeitados e queria e tudo mais.
Quando fechou, eu estava lá, quando se fechou o EJA da Regina Maria, e os alunos falaram assim, nós não vamos para o Veracruz porque é muito distante, a gente trabalha o dia inteiro e a gente não tem vontade de sair para longe para ir para a escola. Aqui fica perto da gente, professora. Será que ninguém pode entender isso? Eu falei assim, olha, eu entendo, mas vocês falaram, porque tem outra coisa, né? A comunidade reclama, mas ela reclama para a pessoa errada. Não, errada, vamos dizer, reclama para nós, mas nós não temos o poder de mudança. Nós só temos o poder de ouvir e não de mudar. Então, e a comunidade tem medo. Coisa que nessa cidade que eu fui, não tinha medo. Você entendeu? Não tinha medo, se posicionaram e onde fez mudanças. Aqui fica difícil porque as pessoas têm medo. Elas têm medo. Vai fechar meu comércio, isso. Vai mandar eu ir embora, vai mandar minha filha embora. Tem essa opressão, né? Entende? Tem que parar com isso, gente, porque a gente... Eu vou perguntar uma coisa assim para você e para todos que estão me ouvindo. Alguém leva alguma coisa dessa vida? Além de moral, ética e o que faz para o outro? Não. Então está na hora de nós abrirmos os olhos para isso. Nós temos uma cidade bonita, Paulo, linda, uma comunidade de várias regiões do Brasil, com culturas diferentes, com saberes diferentes, que poderia ser recuperado isso de uma maneira culturalmente, enaltecer como muitas cidades aí fazem, mas não fariam tão bem como nós poderíamos fazer, porque é uma cidade menor. É isso aí. Então, o que acontece é isso, né? E nesse apontamento que eu fiz, eu falei, me parece que a administração municipal não quer adultos inteligentes, né? Ou adultos pensantes, adultos estudantes. Porque a partir do momento que ela vai acabando com a EJA, e dá como desculpa, é que eles não se interessam. Mas, assim, tem que fazer, né? A população se interessar. Tem que fazer a população se interessar. Mas a administração também não se interessa. Então, né? Porque, se a gente parar para pensar, 2011, quando eu iniciei no município, quantas escolas tinha EJA? E hoje em dia, quantas tem? Como você falou. Ou a pessoa que, de repente, trabalhou o dia inteiro e mora lá no Regina Maria... ela não vai vir até o Veracruz para estudar, ela está cansada. Só se tiver alguma coisa opressora, como tinha alguns, pouquíssimos raros. Acho que assim, o patrão estava obrigando ele ter um ensino fundamental completo para ele ter uma evolução, entendeu? Aí, um ou outro aconteceria isso, mas a maioria ali que existe, por que não fazer as pessoas aprender a ler e escrever, Paulo? Mesmo que seja para assinar o seu atestado de óbito, por exemplo. Mas ela vai saber ler, ela vai saber ler o seu mundo em sua volta. E eu sei que o medo está aí, que um cidadão que lê a sua volta sabe escolher a comida que quer comer. Eu vou te falar uma experiência comprovada. Eu fiz uma horta lá no José Cesário esse ano e plantei jiló e berinjela também, além de outras coisas. E deu berinjela bastante, né? Deu algumas. Aí eu falei para os alunos, eu vou fazer a berinjela. Ai, professor, mas isso é ruim. Eu falei assim, vocês não comeram. Levei para casa e fiz berinjela parmejana. Com tomate da escola, manjericão da escola, berinjela, enfim. E levei para eles comerem. Eu falei assim, isso é aquilo que a gente plantou, professora? Sim, é. Aí vamos plantar mais. O que prova isso? O que prova para você isso, Paulo? A gente tem que mostrar, tem que dar, instrumentar, fazer eles entenderem, construir para saber escolher. Porque senão eles rejeitam por não conhecer. Sem conhecimento. Não tem o conhecimento e rejeita, né? Verdade. Entendeu? Verdade. E nessa situação a gente
tem que fazer esse conhecimento deles. Exato. Né? Só que, como você falou, né, a duras penas, né, você vai fazendo isso, muitos professores vão fazendo isso, mas não é o suficiente. Né? Não. Porque a gente não tem esse apoio da administração, a gente não tem, de repente, esse apoio logístico, financeiro, algo que venha para colaborar com a gente ali, né? Você se vê sozinha. Ou até mesmo alguém batendo nas suas costas e falar, continue assim, porque tem muita gente que bate nas costas. Né? Quando você entra com algum projeto, entra com alguma novidade, chega com aquele gás de quer fazer, de repente vem alguém e joga aquele balde de água fria, né? Também acontece muito isso. E só os professores persistentes, né? Que seguem em frente. E que, na verdade, esses são vistos também até por colegas, talvez por outros interesses. Isso aí não é nada. Quantas e quantas vezes eu já me adaptei, entendeu? Esse ano teve 2 professoras que trabalharam comigo, que me conheciam assim, só de falarem de mim, né? E aí, quando me conheceram trabalhando comigo, chegou com... E, eu tô falando porque é verdade, hein? E as pessoas que eu vi vai falar, é eu. Tem 2 professoras que tinham simplesmente ojeriza de mim. E quando começaram a trabalhar realmente comigo, falaram assim, eu tenho o maior orgulho de trabalhar com você. Você é que faz educação nesse sentido. Pena que não dão apoio para nós fazermos a mesma coisa. Porque o meu apoio sou eu mesmo, viu, Paulo? Você já foi meu diretor, você sabe quem que me apoia? Sim. Sou eu mesmo, né? Autoapoio. Então, esse ano teve 2 professoras, uma no José Cesário e outra lá no Jacobi. Assim, eu estava saindo e falei assim, professor Conceição, para aí, que eu quero falar com você, não consigo mais ficar. Eu tinha informações de você péssimas e tudo mais. Falei assim, porque você é bocuda, você fala o que você pensa, não sei o que, ttt. Mas eu vou ser sincera, muito prazer em conhecer você. E ela me fez realmente lacrimejar os olhos. Estou sendo de coração. Tenho orgulho desse ano fechar com esses saberes. Porque, na verdade, Paulo, eu não vou mudar meu jeito de ser. Primeiro porque eu tenho 60 e poucos anos, então, não vou falar minha idade inteira. Então, não tenho mais por que me esconder com medo de A, B ou C. Porque eu não sou uma inconsequente, não sou doente, mas eu luto pela educação. Minha praia é sala de aula, você sabe muito bem disso. Eu não me dei bem como coordenadora aqui no município, porque é assim, né? Eu não me dei bem, por um lado, pelo sistema de cima, e não me dei bem também pelo lado dos meus colegas, porque, assim, né? Eu trabalho, eu sou professora, então eu entendo que professor também tem que trabalhar nas linhas pedagógicas, entendeu? Então, eu, quando estava como coordenadora, eu cobrava também, porque eu cobrava de mim também. Sim. Mas eu não deixava o sistema oprimir meus colegas. Isso eles não podem nunca dizer que alguém lá de cima oprimia eles aqui embaixo. Não. E você sabe muito bem que eu não deixava, Paulo, que você era meu diretor na época. Né? E você também, sim, não deixava. Né? Eu sempre filtrei, né? Sempre filtrei bastante coisa. Só que assim... Os mandos dos mandos. Porque, na verdade, as ideias, elas têm que entrar num processo de debate, mas a gente tem que ter responsabilidade e dar resultados. Eu acredito, é por isso que eu falo que eu sou acadêmica. A gente tem que dar resultados. E a gente só consegue dar resultados quando os 8 professores de uma sala de aula estão sinfonicamente bem harmonizados. Entendeu? Se um só trabalhar harmonicamente, os outros 7 não importa qual é a harmonia, mas tem que ter harmonia entre os 8. Tem que ter essa harmonia. Senão, não acontece. Eu quero fazer um agradecimento aos participantes.
né? Bastante gente aí, eu acho que está até acima da minha expectativa, hein? Bastante gente participando, bastante gente comentando, dando boa noite. E muito legal. Estreia do programa e a gente com bastante gente participando aí. Agradeço bastante, né? A gente vai tentar fazer esse trabalho aí. Vai tentar não, né? A gente faz esse trabalho pela educação. O programa foi criado com o objetivo de dar voz aos professores, aos pais de alunos que nos acompanham aí. Eu estou vendo bastante pai de aluno também acompanhando a gente, a psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, todo o pessoal que trabalha junto, né, com a gente na educação aí. Então, a ideia é dar voz para todos, o pessoal do esporte, todo mundo ter essa voz. Porque a educação envolve tudo, né? Envolve tudo, como a gente falou, envolve tudo. A gente crê, né, nessa educação agregada a tudo, né? Ao turismo, ao esporte, à saúde, ao social. E aí, da educação, a gente partindo para todos esses eixos e fazendo esse trabalho, né, de união de todo mundo. E é bonito, porque, na verdade, a educação nada mais é que como você falou muito bem, é um agregar e não um dissociar. A educação que dissocia, que é muitas vezes o que a gente está vivendo, não é? Sim. Faz a educação morrer e ficar essa coisa absurda, ridícula, que você vai me desculpar. Essa semana, para mim, é muito triste. Em muitas situações que eu não... Uma questão ética, não, mas é um momento muito triste, porque quando a gente pesa o ano coletivo, porque essa semana a gente pesa, né, tudo que foi feito, quais os resultados, né? E se você pergunta que resultado nós tivemos de fato, eu vou ser honesta, Paulo. Eu tenho minhas dificuldades de ver onde que está o meu bom resultado. E eu sou uma boa profissional. Pode falar que eu estou sendo metida? Não sou. Tenho só meu bom senso. Eu sou uma boa profissional e tenho minhas dúvidas dos meus resultados. E isso me entristece. Porque o que a gente espera no resultado de um professor? Que você tem um aluno que ele tem uma visão de esperança profissional, que ele tem uma visão de esperança de criar algo diferenciado no seu cotidiano ou diante daquilo que ele aprendeu. E nem sempre eu estou vendo isso em mim construir. É isso. Mas é que a gente vê que a máquina... Agradecer o pessoal da ONG. Essa ONG do Júlio? Essa é do Rodrigo. O Rodrigo eu já vi aqui. A ONG do Rodrigo. O Rodrigo Casabranca está acompanhando a gente também. Já vi o Rafael Redó. Tem bastante gente aqui acompanhando. Eu tô vendo aqui os comentários, estou vendo. Né? Mas a gente tinha alguma pergunta, algum questionamento, a gente vai atendendo, se não nesse programa, no próximo. Mas tô vendo que tem bastante gente aqui comentando. O que eu queria pontuar nessa questão aí é que o sistema, né, a máquina engessa o professor, né? Esse ano aconteceu um fato aí, e os professores da educação infantil, como eu, sabem. Educação infantil, eu estou falando, lá na base, hein? Educação infantil. Que iniciou o ano e a gente questionava quando que a gente vai entregar o planejamento? Quando que a gente vai entregar o planejamento? Não tem, não vamos ver. Não, vamos ver aí, parece que vai ter uma apostila, não vamos... E terminou o ano, cadê o planejamento? Quer dizer, a gente já começa na base, lá na educação infantil, sem planejamento. E aí, como é que o professor dá aula sem planejamento? Me diga, professora Conceição, como que o professor dá aula sem planejamento? Eu faço questão de responder isso, porque no primeiro dia de aula, e você já me conhece, que já foi meu diretor, no primeiro dia de aula eu já vou com um pré-planejamento dentro daquilo, porque eu já sei quais as salas principais que eu vou dar aula. Então, e eu já conheço a clientela tirando o 6º ano, 7º e 8º, eu já conheço porque já foram meus alunos de alguma maneira nos anos anteriores. Então, eu tenho uma pré-ideia
do que eu posso fazer para fazer alguma coisa em matemática. Então, quando eu vou no planejamento, no começo do ano, a chata aqui vai com tudo impresso para dar para a coordenação. Aí a coordenação, não vou receber agora. Por quê? Não é a ordem de receber agora, porque vai mudar, não sei o que. Eu falei assim, tá bom, mas você vai receber assim mesmo, porque eu sou chato, você sabe, eu mando, mesmo que vai mudar tudo, porque planejamento é feito para replanejar, não é? Não é isso? Sim. Você faz o planejamento e a ideia é replanejar. Esse que é o bacana. Esse que é o legal. Um planejamento que se replaneja dentro da sua realidade do cotidiano. Aí o que acontece? Cara, deu até dó desse pessoal esse ano, hein? Porque que planejamento? Teve muita gente que trabalhou sem planejamento. Você sabe muito bem disso. E não é mentira. Com certeza. É verdade. Então, e aí a gente começa por aí, né? No básico ali, no básico do planejamento, que o departamento deveria, né, de vir com as suas orientações, com suas indicações. Nos ensinar, se não é aquele jeito para se trabalhar, quantas vezes eu pedi que venham me ensinar a trabalhar? Sim. Porque a gente não é fatídico de saber tudo, né? Apesar que a gente, particularmente, a gente se capacita, né? Por exemplo, o ano passado e tudo mais, mestrado em matemática, onde a gente discutia formas e formas, mas descia alguém para ver, falar, olha como, ó Alessandra, ó Márcio, assim que vamos trabalhar essas... Nada disso. Então, cada um fazia aquilo que acreditava. E eu sou contra isso, porque a matemática é uma coisa tão bela, tão linda, se ela é feita numa linguagem na medida certa da clientela e tudo unir, sabe? Como uma criança do Jacob pede transferência para o José Cesário, e se não tem um planejamento, né, uma ordem entre as escolas, a criança fica sem saber o que é sair de uma escola, como tem pode... um planejamento único, né? Entendeu? É pelo menos o básico, porque eu sei que cada clientela tem as suas necessidades, sim, mas o núcleo, ele tem que existir. Cada clientela, de repente até cada sala de aula, né, cada turma tem a sua especificidade. Mas a base tem que ser igual para todo mundo. E caminhando, né? E caminhando, porque a criança não se perde. É a mesma coisa como contrato pedagógico. É uma coisa que é sonho. Pô, se um aluno sabe que não pode usar celular numa escola, em nenhuma escola pode usar. Agora, ele sai de uma escola que não pode usar, e vai na outra, ela pode até... E aí? Nem me fala isso, porque quando eu fui diretor do Cesário, eu tive aluno que pediu transferência para o Veracruz, porque no Cesário não podia celular. Isso. E ele passava, na hora da saída, eu lá no portão fazendo saída, ele passava na minha frente, tirando sarro da minha cara, que ele estava com celular e com fone de ouvido, que ele ouvia na escola. Então, ponto de ouvido, entendeu? Então, por exemplo, né, são essas coisas que, na verdade, deveria ser... Porque tem uma lei que premia essa não uso de celulares em salas, em ambientes públicos, não é uma lei? Sim. Federal, estadual Hoje tem uma e lei, municipal? Tem. Então, e a própria escola quebra a lei. Então, o que nós estamos ensinando? Um falso moralismo? É isso? Se não existe se existe a lei, então a gente está usando ensinando os alunos a quebrar leis. Sim. Já desde pequeno. Porque se tem uma coisa, Paulo, que eu brigo, se existe lei, tem que ser cumprida. Se existe um regulamento, tem que ser cumprido. Por isso meus alunos falam, bom, a Conceição regra, é para ela e para todos. Lei para ser cumprida. Sim, porque hoje está transgredindo essa lei do celular, amanhã está transgredindo outra lei pior. Não, né? E olha, tem professores sofrendo bullying, e aí abre aqueles processos, porque o aluno filmou A, B ou C na aula, entendeu? E aí como que fica? Então,
Essas coisas que nós tínhamos que ter essa abertura, essa construção coletiva no município, educação de Mongaguá, uma construção única, para a gente falar a mesma linguagem. Porque se uma criança sai de uma unidade e vai para outra, ela tem que ter essa construção junto. Entendeu? E não assim, você entende? É isso aí. E é o que não acontece hoje em dia, né? Porque não tem esse planejamento único das escolas. As escolas, apesar de ser um município pequeno, com poucas escolas, em torno, se a gente for contar as de ensino fundamental, creche e tal, são em torno de 40 unidades escolares, mas elas não conversam, não tem a mesma língua, não tem... Isso me dá rendabilidade, Paulo, porque aqui eu estou passando umas imagens aqui, que é assim, bom, aluno não pode, mas você vê gestores usando, funcionários usando, e aí? É outro questionamento. Você entendeu? Eu entendo assim, ainda eu falo para os meus alunos, olha, se você vê o diretor usando e tudo mais, é porque ele está em serviço. Por exemplo, os inspetores, eles usam celulares para serviço. Mas tirando isso, você concorda comigo que tem que ser pontuado as coisas direito? Porque senão vira uma construção falsa, uma educação falsa, Paulo. Com certeza. Entendeu? Outra situação que acontece no município, que também faz parte, né, a gente que dá aula em várias escolas acaba percebendo isso, né? Aquela situação dependendo de cada diretor, de cada gestor, como é que eu vou falar? A orientação do departamento parece que é diferente, né? Isso. Nossa, cara, isso me dá uma... Cada um parece que... Não, o departamento orientou X, aí você vai no outro, o departamento orientou Y. Aí... O departamento orientou Z. Aí você não sabe nunca, né? Você, quando trabalha em 2 escolas, como é meu caso, e tem professores que trabalham em 3, 4 escolas, você imaginou a doideira que é? Ainda bem que eu dou sorte nas escolas que eu trabalho, né? Porque, veja bem, eu trabalho em 2 escolas que elas estão juntas, assim, sabe? Graças a Deus, eu posso dizer isso, né? O Jacob e José Cesário, eu ainda posso estar, né? Mas tem muita coisa que você fala assim, não, isso não acontece. Aí eu tenho a minha irmã que trabalha em outra escola, né? Eu tenho uma outra amiga que trabalha em outra escola. Aí a gente, assim, não, mas isso não está acontecendo aqui. Mas aqui está acontecendo isso, foi orientado disso. Mas como é isso, então fica disso, né? É complicado, Paulo. Então, já demos uma hora de programa aí, né? Eu quero agradecer. Aí passa rápido, né? Tem tanta coisa para falar. Ai, Paulinho, junta nós dois. Tem tanta coisa para falar de educação, tem. E não é só falar, vamos solicitar. Né? E é isso, eu vou falar uma coisa. Eu vou solicitar as pessoas que estão me ouvindo, que estão assistindo também, via Facebook, pela live do Facebook. Entendeu? Prós ou contra a essa forma política que está aí, nós temos que ter bom senso e nos unir para fazer uma coisa melhor para o ano que vem, gente. Nós temos possibilidades ainda de fazer, porque a educação ela demora para voar, ela demora de 5 a 6 anos para dar algum resultado. Ela é que nem uma sementinha, Paulo. Ainda você planta a sementinha, em 45 dias ela dá frutos, né? Ela dá a coisinha. A educação demora de 4 a 5 anos para você ver aquilo que você semeou. Então a gente não pode brincar com a educação. A gente tem que ter bom senso, e um bom senso mesmo, e não pensando em si, mas no coletivo, Paulo. Senão é isso que vai dar, uma sociedade sempre assim, do jeito que está. É isso aí. Com essa mensagem da professora Conceição, a gente vai encerrando. Eu agradeço aqui a participação. Muita gente entrou, muita gente comentou, visualizou, curtiu. Eu agradeço a participação de todos. Na semana que vem, quarta-feira, 19 horas, estarei aqui com o programa Educação em Debate e mais um convidado especial. Aí, vamos ver, né? Hoje foi surpresa, né, professora? Foi surpresa.
Vamos ver se a gente faz uma outra surpresa aí para a semana que vem. Mas foi muito bom ter contigo. Obrigada, aqui, Paulo. tá? Obrigado pelo convite, obrigado por tudo mesmo, porque eu me senti ouvida hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua participação. A todos. Muito obrigado aos participantes, a todos que nos acompanharam aí, ouvintes da Rádio Mongaguá, telespectadores aí, os internautas que viram pela live. Agradeço, muito obrigado a todos e até quarta-feira que vem. Uma boa noite. Boa noite.